Olá, viva! Bem-vindo ao podcast Eu é Mais Bolas, um espaço que pretende, com pouco açúcar, dedicar-se aos vielenenses, alto-minhotos e a tudo o que constitui as suas preocupações e vai alimentando os seus dias. Somos a Adriana Temporão, Miguel Sá, Zé Ribeiro e a Zé Braga. Novembro já vai a meio, o São Martinho já passou, mas ainda há por aí muitas castanhas para saborear, de preferência bem quentinhas e a estalar. Temos sido favorecidos com uns belos dias de sol, o que provavelmente não será alheio ao tema que o Miguel escolheu esta semana. Queres adiantar o assunto, Miguel? Sim, posso começar por adiantar o assunto que escolhi para esta semana. E esta semana escolhi o tema da economia azul, com foco no setor da energia eólica offshore, porque recentemente foi anunciado pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo e pela Fundação Repsol, que vão organizar o evento Energia Eólica Offshore, as oportunidades da energia azul. E esta foi uma notícia que me deu algum ânimo, porque eu acho que é realmente um setor estratégico para a nossa região. E o evento vai ter lugar no dia 28 de novembro, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da IPVC, e tem como objetivo discutir o crescente impacto da economia azul, assim como as suas implicações no futuro energético, económico e ambiental de Portugal, e vai ter um especial foco nestas oportunidades do setor da energia eólica offshore. O evento vai ter alguma dimensão, vai reunir especialistas da área, representantes de várias entidades públicas e também empresas de Portugal, Espanha e de França. E, resumidamente, este evento vai servir para debater as potencialidades do setor energético, que está em amplo crescimento. E bem, eu escolhi este tema, como disse, pela sua pertinência para o nosso distrito, porque a energia offshore, a eólica offshore, aliás, tem sido apontada como uma das fontes mais promissoras, para a transição energética da União Europeia e, claro, em particular também para Portugal. E para nós, do Alto Minho, acredito que possa ser uma oportunidade estratégica, como disse, obviamente, pela localização privilegiada que temos na costa atlântica e, sobretudo, por sermos a porta europeia ao eixo transatlântico. Por isso, acredito que a nossa região reúne as condições ideais para nos tornarmos um hub internacional neste setor. E para quem nunca ouviu falar, a economia azul é um conceito que inclui todas as atividades económicas que estão relacionadas com o oceano, com o mar e naturalmente com as zonas costeiras e engloba várias atividades como o turismo costeiro, o transporte marítimo, a pesca, a aquicultura e também, claro, o tema que vou focar hoje, as energias renováveis offshore, que são fontes de energia limpa e sustentável. Para Portugal, que tem uma linha costeira de norte a sul, esta área pode representar uma grande oportunidade, especialmente no que diz respeito à exploração dos recursos marinhos de forma sustentável. Aliás, segundo os dados reportados pelo Governo em 2023, o mar foi a terceira maior área económica e representou cerca de 5% do PIB e também das exportações. E neste ponto, a energia eólica offshore tornou-se uma das áreas com maior relevância, e consiste basicamente na produção de energia, através de parques eólicos instalados no mar, onde o vento é naturalmente mais forte e constante. E devido à sua potencialidade, o investimento nesta área tem crescido, em todo o mundo e também em Portugal. E Portugal, com o vasto litoral que tem, é obviamente considerado um dos países com melhores condições naturais para desenvolver este setor. E estima-se até que até 2030 Portugal vai instalar 10 gigawatts de capacidade de energia eólica offshore, com investimentos que podem ascender os 30 milhões, os 30 mil milhões de euros. E na nossa região, por sua vez, ou melhor, a nossa região, por sua vez, está particularmente bem posicionada para aproveitar esta oportunidade. O desenvolvimento da energia eólica offshore, aqui na nossa região, pode não só contribuir para a transição energética, como também pode gerar um grande, impacto positivo na economia.
E o crescimento deste setor na nossa região pode trazer benefícios diretos e indiretos, por exemplo, a criação de emprego, em particular o emprego qualificado, que é muito importante aqui na região, onde este tipo de emprego é escasso, e também para o desenvolvimento de várias infraestruturas, e aqui refiro-me a portos de mar, a infraestruturas portuárias, redes de transmissão de energia, centros de investigação, desenvolvimento e inovação, e infraestruturas de transporte e logística, e também, pronto, outras infraestruturas. Aqui, a meu ver, acho que um dos pilares fundamentais vai ser, sem dúvida, a formação de profissionais qualificados. E Viana do Castelo, com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pode aproveitar para potenciar a formação, por exemplo, de engenheiros especializados na área das energias renováveis e na área da engenharia naval. E acho que a este nível já começa a haver uma grande aposta. Foram criadas várias pós-graduações, posso destacar três. A pós-graduação em Economia Azul Sustentável, a pós-graduação em Liderança em Economia Azul Sustentável e também a pós-graduação em Marketing para a Economia Azul. Mas, a meu ver, acho que podíamos ir mais longe. Podíamos, por exemplo, equacionar a criação de uma licenciatura em Ciências do Mar ou, por exemplo, em Engenharia Naval. Também temos aqui os taleiros navais e, portanto, penso que seria uma aposta pertinente. E para além disso, porque para além da formação de profissionais qualificados, a investigação, o desenvolvimento e a inovação tecnológica também vão ser fatores cruciais neste processo. E visto que temos um Instituto Politécnico, temos um Centro de Mar, temos um Data Collab claro, temos uma tradição marítima já bastante consolidada, penso que aqui neste ponto será juntar as peças, criar sinergias para exponenciar a inovação e também a criação de startups locais viradas para a economia do mar, que é, como disse, um setor estratégico para a região e é um setor que está em amplo crescimento. De qualquer forma, tudo isto que referi, não é desprovido de riscos, não é desprovido de desafios nem de cenários adversos, porque o desenvolvimento deste setor também traz desafios. E posso destacar, por exemplo, a incompatibilidade com as atividades marítimas que já existem, como a pesca artesanal, que é tão característica na nossa região. E nesta matéria, um estudo que foi realizado no Brasil, na costa oeste do Ceará, em 2020, identificou vários conflitos que podem surgir entre os pescadores locais entre os pescadores locais obviamente, os promotores dos parques eólicos. E dentro desses conflitos, o autor do estudo destacou, por exemplo, a alteração das rotas de pesca e também a restrição do acesso a zonas que estavam anteriormente destinadas à pesca. E em Portugal, e particularmente na nossa região, em Viana do Castelo, é essencial garantir que com o desenvolvimento deste setor seja adotada uma abordagem holística, ou seja, que consiga envolver a comunidade local e que tenha também em consideração o impacto que estes investimentos têm nestas atividades, porque muita gente depende destas atividades para subsistir. E o estudo recomenda também o uso de métodos participativos, ou seja, envolver as várias partes interessadas no processo de tomada de decisão, para ajudar também a mitigar os impactos negativos e a promover soluções que permitam conciliar quer a preservação do ambiente, quer a preservação das atividades tradicionais e também a realização destes investimentos. Para além disso, penso também que é necessário garantir que os investimentos neste setor sejam acompanhados por políticas de preservação e gestão sustentável dos recursos marinhos e que incluam medidas concretas para promover a justiça social e económica para as comunidades afetadas. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que é importante não ter medo de mudar, não ter medo de arriscar, mas que essa abordagem deve ter em consideração todos os impactos, sejam eles positivos ou negativos, e deve equacionar uma forma de conseguir beneficiar todas as partes interessadas. E aqui a participação da comunidade na definição das zonas que vão ser destinadas à pesca e nas zonas que vão ser destinadas aos parques eólicos é uma forma de prevenir eventuais tensões com os pescadores e também de rentabilizar a utilização do espaço marítimo, porque não há quem conheça melhor o nosso espaço costeiro do que os próprios pescadores que lá trabalham diariamente.
E também para concluir, da minha perspectiva, a economia azul representa uma oportunidade interessante de desenvolvimento para a nossa religião, desculpem, para a nossa região, devido também à localização estratégica, como disse, e por sermos esta porta de entrada ao eixo transatlântico. Temos também todas as condições naturais favoráveis e, portanto, somos uma espécie de região atrativa para investir nesta área, seja este investimento nacional ou seja investimento externo. Além disso, o desenvolvimento deste setor, combinando com a formação de novos profissionais na inovação tecnológica, pode contribuir, obviamente, para transformar a Viana do Castelo num hub, da economia azul. Acho que temos essa potencialidade. E se investirmos neste setor, lá está, tendo todos os cuidados que eu referi, em atenção, podemos estimular a criação de emprego, podemos estimular o desenvolvimento e, sobretudo, podemos olhar, para a nossa região com uma perspectiva de um futuro mais sustentável, quer a nível ambiental, como também a nível socioeconómico. E a somar a isto tudo, eh, o alinhamento com a Estratégia Nacional para o Mar 2030 e também esta procura por energias renováveis que está a crescer em toda a Europa, são oportunidades para colocarmos Viana do Castelo no mapa, também como um dos principais polos de desenvolvimento e produção de energia eólica offshore e outras tecnologias marinhas também. Da minha opinião, como disse, acho que é um setor estratégico para nós, pelo que não devemos ter medo, não devemos ficar relutantes. Temos sim é que adotar uma abordagem prudente e responsável e avançar neste domínio. A região tem todo o potencial e está preparada para assumir um papel de liderança neste setor. Por isso acho que a ter medo, devemos é ter medo de ficar para trás e de continuarmos num cenário de estagnação. Muito bem, Miguel. Adriana, achas que a energia eólica pode ser o futuro energético da Europa? Achas que, concretamente, Viana pode assumir um papel fundamental e ser a porta para esse futuro? Eu acho que tudo o que seja apostas em energias renováveis, desculpa, deve ser pensado e muito bem pensado. Mais que eu acho que uma coisa crucial que o Miguel disse, e aí estamos totalmente de acordo, e que é muito importante, e nós temos visto o projeto que é as eólicas offshore na nossa costa do nosso distrito, é a participação da comunidade. Eu tive a oportunidade de reunir há uns meses atrás com os pescadores de Âncora, de Vila Praia de Âncora, relativamente a este assunto, e havia coisas, quando a comunidade não é incluída nestas decisões e nos projetos desde o início, há falhas e há erros que podem ser evitados, precisamente porque estas comunidades conhecem melhor que ninguém as dinâmicas da zona e as dinâmicas do assunto. E aqui, por exemplo, no que toca à energia eólica offshore na nossa costa, os pescadores, pelo menos disseram que não eram contra, tentaram era sempre trabalhar para que isso minimizasse os impactos, não só neles, mas também na biodiversidade. Portanto, os estudos ambientais nisto são cruciais. Inicialmente o projeto estava pensado para colocar a plataforma toda numa zona, precisamente na zona de pesca destes pescadores, que ninguém tinha pensado nisso, eles é que alertaram que isto é a nossa zona de pesca, e não só isso, não só os impactos que isso tem na biodiversidade da nossa costa, mas também nos impactos, por exemplo, que isso tem no Rio Minho. Alertaram que o projeto eólico offshore da Galiza, se não estou em erro, estava encostado a uma zona de entrada do peixe no Rio Minho. Portanto, isto não só tem impactos na costa marítima, mas depois também no Rio Minho, e tendo em conta que ainda esta semana saiu notícias de plantas invasoras no nosso rio, que impacta a biodiversidade dos peixes no rio, impactar uma segunda vez com as eólicas offshore é extremamente grave. Portanto, eu acho que estes projetos devem, sem dúvida, envolver a comunidade e a participação da comunidade, dos pescadores, porque eles melhor que ninguém conhecem, e lá está, este corredor de peixe que ia ficar bloqueado, ou que vai ficar bloqueado, porque entretanto não sei se a Galiza mudou o projeto deles ou não,
impacta o nosso rio Minho. Portanto, estas coisas têm que ser pensadas em conjunto para minimizar, porque senão estamos a tentar combater um problema das alterações climáticas com as energias renováveis e estamos a criar mais problemas da biodiversidade e assim. Portanto, acho que temos que fazer um estudo amplo envolvendo toda a gente para que os impactos sejam minimizados, porque nós sim queremos energias renováveis, mas também não é a pôr em causa a qualquer custo. Acho que tem que haver aqui uma ponderação e a participação da comunidade nisso. Eu acho que neste caso com os pescadores de Vila Praia de Âncora foi mesmo isso. Houve alertas que eles deram de que isto, se for feito assim, vai prejudicar isto e coisas que não tinham sido pensadas inicialmente e que foram avisadas por eles. Claro. Zé, o que é que achas? Como vienense, estás a ver-nos aí na vanguarda da energia eólica, do futuro energético da Europa? Não, antes pelo contrário. Acho piada, para começar, ao próprio termo da economia azul. Usa-se a cor verde ou azul e pensa-se que estamos a ser ambientalistas, que estamos a cuidar do nosso ambiente, quando no fundo, quando olhamos, por exemplo, para o Monte Santa Luzia ou para os vários montes do nosso país e vemos as eólicas lá penduradas, no fundo aquilo são coisas que não pertencem lá, mas que, como nos vendem a ideia que são energias limpas, ok, as pessoas acham bem e estão no nosso quintal. Agora, empurrar umas eólicas para offshore, para espaço offshore, para fora da nossa costa, ainda nos soa muito melhor ainda, porque são eólicas que nós nem vamos estar a ver, não nos vai ferir os olhos. Ou seja, porreiro, tudo muito bem. Mas em contrapartida, para haver essa instalação, surgem então os outros problemas que a Adriana muito bem identificou, que têm a ver com as pessoas, com os seres que já lá vivem, também com as atividades que já existem e que percorrem as zonas onde essas torres eólicas vão ser instaladas. Por isso, mais do que anunciar e fazer esses estudos, convém pensar globalmente naquilo que nós realmente queremos a nível para a obtenção de energia e também, ao utilizarmos o termo economia azul, pensarmos de facto naquilo que é mais importante, daquilo que nós temos no azul, que é o mar, a água, que sem ela, obviamente, não estando a querer ser demasiado óbvio, o mais importante é a água. E se calhar, o que seria mais importante, se calhar, investirmos nesta altura em Portugal, seria na própria dessalinização. É algo que em Portugal não parece ser uma coisa importante, mas que se calhar a longo prazo será, porque principalmente nós que temos a grande sorte de termos nascido e viver no Alto Minho, a água para nós nunca foi um problema, mas quem deixa uns quilómetros mais abaixo, em Portugal, já começa a ser um problema bastante grande. Eu ainda antes de mudar, em 2019, fui várias vezes à barragem lá acima do Lindoso e ver a cota de água muito em baixo, em alturas que não deveria estar tão baixo. Por isso, quando falamos em economia do mar, temos que começar em economia azul, também temos que começar a pensar naquilo que é mais importante, que é a água. E se calhar investir também em projetos de dessalinização. Depois o peixe, que nos dá alimento, que nós sem água e sem alimento não somos nada. Sem energia ainda vamos sendo, ainda vamos conseguindo obter outras formas. Por isso, priorizando, acho que seria mais importante primeiro aproveitarmos a água, depois o alimento, ou seja, projetos de uma espécie de não são aviários porque não são aves, mas não sei qual é que é o termo de cultivos, campos de cultivos aquáticos de peixe para haver que também já existem projetos de outras áreas e que raramente são falados. Por isso, acima de tudo, Portugal como um todo deve pensar o mar e já teve uma Secretaria de Estado que até foi liderada pelo anterior Presidente da Câmara e do qual 2 anos depois, no tempo em que ele lá esteve, se formos de forma concreta a ver, o que veio cá para fora foram estes projetos de energias eólicas offshore, energias de aproveitamento das ondas, mas de forma concreta para alterar de facto aquilo que a longo prazo, que eu tenha conhecimento, não se registrou nada. Por isso, acho muito bem que nesta altura de Portugal sentado, onde há muitas conferências, onde se abordam muito e se pensa muito no futuro, que se fale, mas que acima de tudo se tomem decisões políticas a longo prazo, priorizando aquilo que faz falta. E nesta altura não acho que seja meia dúzia de torres eólicas em offshore que vão fazer uma diferença. É um investimento importante, até porque nós temos uma fábrica de produção de pás em Viana do Castelo, mais do que uma até, e é importante para postos de trabalho, mas a longo prazo, vendo mais à frente,
vamos estar a empurrar para offshore um problema que, por exemplo, há pouco tempo, ou ainda está a ser, o problema da colocação da linha de muita alta tensão que quer atravessar Monção, Ponte Lima, etc. e tal. Isso aí as pessoas já se incomodam, porque está no quintal delas. Essas ventoinhas a serem colocadas no alto mar também vão incomodar indiretamente o nosso dia a dia. Na semana passada, ou há 15 dias, também houve um petroleiro que que teve uma avaria e que teve vários dias à deriva. Vamos agora supor que junto com o petroleiro tem essa avaria relativamente próximo dessa eólica e que à deriva acaba por embater numa dessas eólicas. E teríamos outro prestígio. É preciso ter muito cuidado quando colocamos coisas no mar que não pertencem no mar. E o homem, desde sempre, usou e abusou do mar sem o cuidar. Por isso, não, acho que não fazem falta eólicas no mar. Muito bem. Um tema a voltar seguramente com muito interesse. Obrigada, Miguel, pela ideia. Entretanto, continuamos com questões ambientais e o assunto que a Adriana nos traz hoje, ou a pergunta que a Adriana nos faz hoje é: o que será mais rentável, criar gado nas montanhas ou proteger os pinheiros? Por que esta chamada de atenção, Adriana? Esta chamada de atenção vem de uma peça que saiu esta semana no Semanário Alto Minho, intitulada "Quando as aldeias arderem, a culpa vai ser de quem acaba com os pastores". E é um tema que eu tenho algum interesse, porque sempre, desde que comecei a pensar sobre o assunto e a ler sobre o assunto, me suscitou bastante interesse, porque vem mesmo precisamente da relação e do impacto que uma medida pequenina, que nós achamos que é pequena, terá a longo prazo e noutras áreas que nós nem imaginamos. E aqui isto vem falar sobre o corte cego nos apoios aos baldios. Para quem não sabe, que eu imagino que na região do Alto Minho toda a gente saiba que um baldio é uma propriedade, é um tipo de propriedade coletiva que é gerido pelas próprias comunidades, pelos compartes. Este tipo de propriedades é bastante expressiva no norte e centro do país, sendo que a região norte é aquela que detém a maior área de baldio a nível nacional. E o que é que aconteceu? Antigamente, os baldios tinham um 100% de elegibilidade para apoios do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Entretanto, implementou-se um corte cego, em que o baldio passa a ser elegível em apenas 50% para estes apoios. Isto significa um corte de 30 milhões de euros por ano que deixam de ser pagos às pessoas que utilizam estes baldios. E este corte foi feito com base em fotointerpretação, em que supostamente foram identificadas áreas que teriam menos valor para a pastorícia. Destas áreas baldias, quais seriam aquelas que tinham menos valor para a pastorícia? E estes cortes cegos e estas medidas implementadas a nível nacional, sem ter em conta as particularidades de cada região, levam a que aconteça isto, porque uma zona que fotointerpretada como não viável para a pastorícia, como o próprio pastor que foi entrevistado para esta peça diz, pode haver zonas onde não se consiga chegar, que sejam muito rochosas, que sejam encostas com muita inclinação, mas que certo tipo de animais conseguem fazer o pasto ali. E porquê é que é tão importante isto? Para além da economia local, para além do rendimento destes próprios pastores, este tipo de pastagem tem impactos positivos nos ecossistemas naturais e na nossa região isso é muito importante. Não só isso, tem um papel altamente crucial na gestão da nossa paisagem e na prevenção de incêndios. Porque lá está, em zonas em que nós não conseguimos chegar, os animais chegam e conseguem fazer a limpeza destes espaços de uma forma muito mais natural do que se fosse feito por nós. E, claro, tem a relevância económica e social para a nossa região. Portanto, eu acho que esta aplicação de medidas a nível nacional, como se o nosso país fosse todo igual e as particularidades fossem as mesmas para todas as regiões, depois leva a este tipo de coisas. E numa altura em que nós temos que
ser cada vez mais ativos no combate às alterações climáticas e principalmente tendo em conta os últimos anos que temos tido relativamente a incêndios florestais de grande dimensão, estar a pôr em causa isto com uma coisa tão pequenina, que a nós parece-nos tão pequenina como a pastorícia, que tem tanto impacto na prevenção de incêndios florestais, parece-me um pouco irresponsável. E eu acho que nós precisamos muito de pastores e estamos a perdê-los, como ele refere muitas vezes na entrevista, porque não é uma atividade atrativa. Nós temos que arranjar formas de tornar esta atividade atrativa e justamente remunerada, porque senão vamos estar a seguir um caminho que vai ser muito difícil de voltar atrás no futuro. Portanto, acho que temos que pensar em longo prazo e lá está, envolver nas medidas aplicadas e nas decisões tomadas, a envolver as comunidades que vivem nessas zonas e que melhor que ninguém conhecem estes sítios. E eu acho que o título da peça é bastante ilustrativo do que pode acontecer quando as aldeias arderem. A culpa vai ser de quem acaba com os pastores. Eu acho que temos que pensar muito bem em como implementar estas medidas para não piorar o nosso futuro. Muito bem. Miguel, consideras que os nossos terrenos têm um plano eficaz para garantir a sua defesa? O que é que faz falta? Eu acho que o tema que a Adriana trouxe é muito pertinente e percebo a leitura dela e em grande parte também concordo com essa leitura. E acredito que neste caso esta medida tem como objetivo uma estratégia mais de médio e longo prazo e acho e posso assumir que no curto prazo pode, de certa forma estar a negligenciar a situação. Mas no médio e longo prazo, eu percebo o intuito da medida, tanto que essa verba que foi cortada dos apoios em 50% corresponde a 30 milhões de euros, foi realocada no Orçamento de Estado de 2025, só que depois também diluído à produção extensiva. Mas aqui o intuito da medida, do meu ponto de vista, é que um dos grandes problemas do setor agropecuário em Portugal é sem dúvida a questão da escala, ou seja, a maioria das explorações são pequenas, tem como intuito a subsistência das pessoas que as detêm e muitas vezes têm poucos recursos e têm rendimentos baixos. E por isso, a estratégia da União Europeia, e neste caso também do Governo, com esta medida, eh, tem favorecido as grandes explorações agrícolas, com o objetivo de criar mais eficiência, a escalabilidade, lá está, e também, claro, uma maior competitividade do setor, também a nível internacional. E a meu ver, embora esta modernização do setor, que é o objetivo, seja importante. Como a Adriana referiu, também é importante não esquecer que muitas pessoas ainda dependem eh, desta atividade, quer da agricultura, quer da pecuária, para subsistir. E por isso acredito que é necessário que a abordagem seja mais equilibrada, que permita que os pequenos produtores possam crescer ou adaptar-se a estas mudanças, e porque sem medidas específicas para apoiar estes pequenos produtores, corremos o risco de os deixar para trás, obviamente, e permitir também o seu desaparecimento, o que agrava as desigualdades regionais, não é? Porque existe também um foco maior desse tipo de explorações no centro e no norte, como a Adriana referiu, e acelera também o despovoamento do interior e fragiliza ainda mais o mundo rural. E por isso penso que uma transição mais prudente, mais equilibrada, com medidas concretas para apoiar o crescimento destas pequenas produções, seja por via do crescimento orgânico, seja por via de fusões, e também um estímulo do próprio setor, até junto dos jovens, é essencial para que este processo de modernização inclua todas as partes interessadas e seja realmente sustentável. Ou seja, a meu ver, o objetivo não pode ser
fazer com que os pequenos que os pequenos produtores se extingam por falta de condições. O objetivo deve sim ser criar condições para que o setor se possa desenvolver e possa crescer naturalmente. Zé, há uns anos, para aí há 20 anos, vimos o Monte Santa Luzia arder. Todos os anos há um incêndio no Alto Minho, destruidor de hectares e de vidas, num ou noutro ponto. Achas que há algum remédio secreto e eficaz para combater este flagelo? Dos incêndios. Sim. Não me perguntes a mim, que eu não percebo nada disso. A única coisa que eu posso dizer da minha experiência de ter andado no terreno uns anos a acompanhar o combate a incêndios e que algumas pessoas falaram, naturalmente que há o bicho-papão do eucalipto, que é uma espécie invasora, o bicho-papão da acácia, que são espécies invasoras, e isso passa do trabalho de sapadores, passa do trabalho de formiguinha, que antigamente, como a lenha fazia falta nas casas das pessoas para terem aquecimento e para terem combustível para fazerem a sua comida, naturalmente que os montes estavam limpos e era mais fácil de evitar este tipo de incêndios. Agora, não vai ser através das cabras, nem do pastorício, que se vão resolver o problema dos incêndios. A propósito do tema que a Adriana escolheu, eu fiz uma breve pesquisa e apareceu uma notícia do início deste ano, em que houve um autor que fez um estudo sobre, depois dos incêndios de Pedrógão, a solução eram as cabras. As cabras iriam ser, as cabras sapadoras iam ser a salvação dos nossos montes. O problema é que as cabras são esquisitas, também não comem, e não é simplesmente lançar as cabras e os animais, os roedores, não os roedores, os herbívoros, simplesmente dos nossos montes e dizer comam. Elas não, elas também têm o seu tempo de comer, a sua vontade de comer, não é simples, elas não vão resolver problema nenhum. A pastorícia, como a agricultura, ajudam sempre a prevenir incêndios porque cuidam da terra. E ao cuidar da terra, naturalmente, vão estar a prevenir os incêndios. O problema dos incêndios passa exatamente por aquilo que não é cuidado, quando não é tratado, ou quando há então aquela massificação de produção, no caso do eucalipto, mas isso há quem defenda, há quem não defenda, acho que não nos cabe a nós estarmos agora a entrar em partes técnicas. Há uma parte importante que eu gostava de falar, que tem a ver com a União Europeia e com os fundos comunitários, que é, muitas vezes, procura-se escala e procura-se eficiência, quando o que interessa às pessoas é simplesmente ter o seu fundo de maneio. Muitas vezes tem que ser tudo candidatura a projetos de pessoas que nem sabem escrever. Felizmente agora não é tanto esse caso. Mas um projeto ou um fundo, seja ele comunitário ou local, não tem que ser um 31. Uma pessoa estar-se a candidatar a um apoio não tem que ser complicado. Assim como, por exemplo, recentemente lembraram-se que é possível fazer candidaturas a apoios de alojamento local para coisas pequenas, não estão a procurar nem escala nem eficiência. Estão simplesmente a pôr um quarto a render. Por isso, se um pastor quer ter 5 cabras, também tem que ter apoios para fazer render essas 5 cabras que tem, cabras, vacas ou o que seja. Eficiência e escala, tudo depende do tamanho. E Portugal é um Estado pequeno, nunca se pode vir a comparar com uma França e com uma Inglaterra, que foram aquelas que, no fundo, destruíram a nossa agricultura. Mas isso é para outros arrozes, porque o nosso tempo também já está a acabar. Está. Rapidamente, estamos mesmo a chegar ao fim. Adriana, que sugestão nos trazes hoje? Então, eu hoje trago uma sugestão cultural, a adaptação de As Aves, uma comédia grega de Aristófanes, que esteve em Melgaço na semana passada e estará em Paredes de Coura entre o dia 21 e 24 de novembro e em Monção entre 28 de novembro e 1 de dezembro. É pelas Comédias do Minho e é uma adaptação que questiona o poder das palavras, mostrando como a sua persuasão pode moldar a realidade e transformar uma utopia num regime de controle. Portanto, eu acho que está mais que atual. E a segunda sugestão é, para dia 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e vai-se realizar uma concentração em Viana do Castelo, na Praça da Liberdade, às 18 horas, precisamente organizada pelo coletivo 4900, um coletivo feminista do Alto Minho, precisamente para assinalar este dia que cada vez é mais importante, porque só este ano houve um aumento na percentagem de queixas, por exemplo, por violência doméstica, relativamente ao ano passado. Portanto, ficam as minhas 2 sugestões. Muito bem, Adriana, obrigada. E tu, Miguel, para onde se viraram desta vez as tuas atenções? Para que acontecimento?
Bem, esta semana, como sugestão cultural, trago o 8º Festival de Dança, que será realizado nos dias 22 e 23 de novembro no Centro Cultural de Viana do Castelo. O evento vai reunir várias escolas e associações do concelho numa grande celebração de dança, com destaque para a gala do dia 23, em que vão ser apresentados os grupos Flash Lee Dance, Dança e Cia, Academia Já Dança e também outros grupos. No dia 22, vai haver duas masterclasses gratuitas que vão estar abertas ao público. Às 9, Vasco Alves vai conduzir uma sessão de hip-hop e às 10h15, Ana Cardoso vai ensinar danças latinas, mais especificamente o Xa-Xa-Xa. As inscrições para estas masterclasses podem ser feitas no próprio dia, antes do evento, pronto, até serem atingidas as vagas. Pronto, como é uma iniciativa local, pareceu-me uma excelente oportunidade para quem gosta de dança, seja para assistir ou até mesmo para poder Dar ao pé. experimentar. Exatamente. E tu, E Maria José, então, o que é que nos sugeres? eu, Muito olha, eu rapidamente. deixo duas coisas rápidas. No domingo, 24, às 4 da tarde, na Igreja da Caridade, música barroca, com a orquestra do Conservatório do Bonfim e o coro canta. Um espetáculo raro que, para quem gosta, é de aproveitar. E, entretanto, no sábado, dia 23 de novembro, no espaço do Teatro do Casino Afifense, aquela sala muito bonita em Afife, pelas 21h30, vai haver uma grande noite que vai ter poesia, música, cantigas, dança, chama-se Afife em Palco. E é precisamente hum, feita por gente da FIF. Quem canta é da FIF, quem dança é da FIF, quem diz poesia, o António Neiva, é da FIF. Acho que vão haver triclitracos, concertinas, vão estar os Chornas, é quase obrigatório a presença deles. Creio que estão lá o piano, o acordeão também, o piano com a Marta Parente, todos os ingredientes para uma iniciativa inesquecível. E é com estas sugestões culturais que chega ao fim o terceiro episódio do Eu é Mais Bolas. Muito obrigado por ter estado desse lado e até à próxima semana.